a gente às vezes tende a recalcar na afirmação dessa autoria, dessa noção egocêntrica de autoria. Eu acho que o Fernando já falou bem, que a ideia de cultura como bem coletivo. Quer dizer, essa natureza que a gente não encontra em estado pronto, a gente encontra quando recorre a uma câmera fotográfica, essa ferramenta chamada câmera fotográfica, ela foi moldada ao longo de uma longa história que tem mais de 170 anos. A gente já tem discutido muito isso, assim, o quanto o que a gente chama de fotografia absorve de modelos da tradição da pintura renascentista. Isso vale para qualquer ferramenta. Talvez um martelo, assim, quando ele se encaixa bem na sua mão, é porque toda uma história de mãos já pressionaram um pedaço de madeira e foram determinando uma história e um formato para esse objeto. Então, assim, quando você decide alguma coisa usando a sua câmera, de alguma maneira, a história e a cultura e a coletividade falam através do seu gesto. E eu acho assim, a gente se vê diante de algumas oportunidades boas de resgatar o quanto esse meu gesto singular tem de diálogo com a coletividade. Talvez esses trabalhos que a gente vê aqui remetam a isso, talvez toda a experiência com os coletivos que a gente encontra atualmente seja uma tentativa de tomar consciência desses processos. Mas, de toda maneira, assim, a gente nunca está sozinho quando a gente faz uma fotografia. Essas três coisas são coisas que eu penso há muito tempo, né? Se eu aperto o botão e uma imagem acontece, é porque, claro, porque eu consegui construir um domínio desse processo, mas também porque tem uma série de elementos agenciadores trabalhando comigo e que apontam na direção de uma imagem. Agora, vendo o trabalho, acompanhando, assim, conheço de algum tempo o trabalho do Balka, eu tenho a impressão que ele me coloca algumas outras questões além dessas que eu enumerei. Um elemento recalcado da fotografia, e não só de tudo aquilo que a gente chama de artes visuais, é a complexidade da própria noção de sujeito, né? A noção de indivíduo, esse sujeito assim bem delimitado na sua personalidade, completamente dono das suas vontades, é também uma construção histórica. A gente tem vários caminhos para bombardear essa ideia. Um deles é a psicanálise. Freud demonstrou para a gente que a gente não tem domínio nem da gente mesmo, quanto mais, né, pretender ter domínio de tudo que está em volta da gente. Toda a complexidade da questão da memória. Mas a gente pode atacar essa questão de uma maneira muito simples, que é pensar o corpo, né? Talvez o olhar, a visão, seja, na nossa tradição, o sentido que melhor responde a essa pretensão de dominar o mundo através da lógica. Ele é o sentido mais adestrado por essa noção de lógica. Mas, às vezes, a gente precisa se deparar com algumas experiências bastante radicais para perceber que naquilo que a gente chama de artes visuais, outros sentidos estão operando também, ainda que a gente renegue. É interessante o seguinte, de onde vem a palavra estética, né? O conceito de estesis na Grécia tem a ver exatamente com o conhecimento produzido pelos sentidos, pelo corpo. Qual sentido? Qualquer sentido, todos eles. Mas essa afirmação histórica, essa primazia do olhar, aquilo que o Balka chamou de oculocentrismo, se não me engano, ela implica numa espécie de anestesia dos outros sentidos, né? Tem uma relação de oposição interessante entre a estesis, né, a estética, e a anestesia. E aí a gente tem vários caminhos, assim. Um deles é olhar para essas imagens, talvez assim, olhar para o próprio gesto quando você faz uma foto, e se perguntar, e perceber assim como que às vezes o seu corpo se relaciona com o mundo quando você fotografa. Mesmo na pintura. Pintura é uma arte visual, mas a gente deve esperar momentos assim mais radicais na história de perceber que a pintura é sempre também um gesto, portanto é uma arte tátil. A pintura gestual tentou colocar isso, trazer isso à tona. Ou assim, para o bem ou para o mal, Marcel Duchamp, ele tentou romper com uma certa tradição da arte que ele chamou de arte olfativa, que é a pintura, pelo cheiro da terebentina que fica impregnado no ambiente de um ateliê.
enfim, tem situações que são óbvias. A escultura a gente chama de arte visual, mas obviamente ela é uma arte claramente tátil, né? Então, existe todo um aspecto, uma dimensão complexa do corpo que permanece recalcado na experiência da fotografia. E uma última coisa que eu queria falar é a ideia de que as imagens têm uma vida própria. Quer dizer, se o objeto está diante da sua câmera, ela já carrega uma história, já vem até você impregnada de uma história própria, a imagem que você produz, ela vai ter uma história própria depois que ela está pronta. A nossa grande curiosidade aqui é saber como é que um fotógrafo cego vê as suas imagens. A gente pode inverter essa questão e se perguntar se algum fotógrafo, algum dia na vida, viu a totalidade da sua imagem. Se a resposta fosse positiva, isso seria muito triste. Quer dizer, essa fotografia ela seria natimorta. A gente não precisaria nunca mais voltar a ela. Eu gosto muito de uma frase de um fotógrafo e cineasta francês, que é o Chris Marquet. Ele fala, essa frase, ele fala pensando numa questão de um filme, assim, a gente nunca sabe o que a gente filma. E ele fala isso porque ele foi obrigado a repensar o sentido de uma imagem em 2 momentos da carreira dele, quando ele olha para o seu arquivo e vê que uma figura que para ele representava um herói nas Olimpíadas de Helsinki, um sujeito que ganhou a disputa de equitação, que era um esporte muito nobre, geralmente vencido pelos ingleses, e um chileno, um sargento, ganhou essa prova e ele ficou, de certa maneira, orgulhoso. Mas esse cidadão virou um braço direito do Pinochet e virou um tremendo de um carrasco, e a história ressignificou aquela imagem e aquela leitura que ele fez. E quando ele olhou de novo para essa imagem, ele disse isso: a gente nunca sabe o que é a imagem que a gente produziu. Isso significa que qualquer artista, muito provavelmente, se beneficia de diálogos posteriores e de mediações de outras pessoas e de outras linguagens, que todo processo de fruição da arte exige, e a gente repensa e ressignifica o nosso trabalho o tempo todo. Por isso, assim, a gente tem aqui dessa história a tirar um aprendizado, o equívoco que é você não só partir de uma posição egocêntrica que reivindica um total controle da imagem no momento da produção dessa imagem, como pressupõe que a eficiência desse seu papel de artista implica também em esgotar toda a possibilidade de leitura assim que a sua imagem se revela, se mostra para você, né? Então, essa vida da imagem, que tem uma certa autonomia com relação às intenções do artista, também é um último aspecto que eu queria comentar e que eu acho que de alguma maneira permanece renegado nessa tentativa de afirmar a ideia de um autor com pleno domínio do seu processo, do seu processo de trabalho, da sua relação com o meio. Eu acho que eu tinha outras coisas para dizer, mas eu tenho um blog, só fazer uma propagandinha, chama Icônica. Vocês botam lá no Google o que vocês acham. Eu talvez escreva alguma coisa e publique aí ao longo da próxima semana algumas coisas que eu teria vontade de discutir com vocês e o tempo, infelizmente, não permite. Então, agradeço. A fotografia como arte, como expressão artística, ela carrega uma componente de jornalismo, queira ou não queira, uma visão de um fato que se captou. Então, a dramaticidade, vamos dizer, de outras expressões artísticas, como pintura, sei lá, talvez na fotografia não é tão saliente, mas ela carrega essa composição, essa componente de jornalismo. Eu já visto Sebastião Salgado, vários que interpretam uma realidade. Quando capta essa realidade e põe num outro cenário, você falou do Duchamp. Duchamp, na verdade, uma determinada fase, ele começou a tirar coisas do contexto, tipo uma roda de bicicleta e tal, e começa a ter outra expressão quando ele tira da realidade que ela foi conceituada.
E a fotografia tem essa componente. Agora, quando uma pessoa com deficiência visual parte para se expressar por meio da fotografia, ela não tem essa realidade, a captação da realidade. Então, ele acaba sendo mais dramático, de novo, como expressão artística. Então, eu queria que você comentasse isso, esse aspecto intrínseco da fotografia, que é o jornalismo, que é não vamos dizer denúncia, mas, enfim, é captar uma realidade e trazer fora do contexto, do quadro, uma interpretação daquela visão da natureza. Né? Isso que eu queria comentar, que você comentasse um pouco sobre isso. Primeiro,